Seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Especial, aqui na TV Viva Promessa. Você é sempre o nosso convidado especial, acompanhando a gente aqui em várias programações da TV. E a Escola Bíblica Especial, o programa de maior audiência da TV Viva Promessa. É uma grande alegria ter a sua companhia, compartilhar com você aqui a Palavra de Deus. E hoje nós temos um tema aqui mais do que valioso para fortalecer a nossa fé. A realidade do sofrimento é um tema pautado em toda a Bíblia. Existem diversas passagens da Bíblia, diversos ensinamentos que nos ajudam como caminhar com Deus em meio ao sofrimento. É a proposta dessa lição e é o que nós veremos logo depois da vinheta. Estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica Especial. Quando a vida fica difícil, você já se acostumou a estudar conosco durante esse trimestre de julho a setembro. Nós estamos tratando aqui sobre grandes questões sobre a dor e o sofrimento. Eu sou o pastor Wellington, esse é o programa Escola Bíblica Especial e você está vendo aqui que eu estou na responsabilidade de substituir o nosso apresentador, pastor Júnior Mendes. É isso aí. Pastor Júnior, por algumas agendas e alguns compromissos, não pôde estar aqui. E eu estou com essa grande tarefa, essa grande missão de conduzir o programa hoje. Mas eu recebo um convidado aqui que vai me ajudar muito a conduzir aqui com clareza esse tema, que é o nosso pastor Ageu Bentes. Pastor Ageu, superintendente da Convenção Baixo Amazonas. É uma alegria, um prazer recebê-lo aqui. A Convenção Baixo Amazonas, os irmãos daquela região, são pessoas que dão muita audiência aqui na TV Viva Promessa. A gente sempre acompanha no Aliança de Oração, em várias programações, os irmãos estão sempre marcando presença lá. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Dê a sua saudação para os nossos irmãos, não só do Baixo Amazonas, mas para todos que estão acompanhando a gente agora. Uma alegria, pastor Wellington, estar aqui com você para tratarmos de um assunto tão importante. E, com isso, trazer a nossa saudação a todos os que estão participando conosco, conectados, para caminharmos aqui também nessa lição que fala sobre caminhar com Deus, o caminhando com Deus em meio à dor, que é um tema que, de repente, você pode estar passando por um momento de dor, de sofrimento. Então, hoje nós vamos conversar e ser desafiados pela Bíblia, pela palavra de Deus, como enfrentar esse desafio, como reagir diante da dor e do sofrimento. Então, para mim é uma honra, uma alegria poder participar desse programa de tão grande audiência. Isso. Então, o senhor está estreando aqui no Escola Bíblica Especial? Sim, é a primeira vez, né? Certo. Estamos aqui participando, fomos convidados aí pelo pastor Felipe e estamos aqui participando da Junta Geral Deliberativa e aproveitamos a oportunidade de poder conversar a respeito desse tema. Então, pastor, o senhor é lá do Baixo Amazonas, né? É uma região grande, uma região tem promessistas que são referência principalmente na área dos pequenos grupos, que lá é chamado de base, não é? E vocês agora estão fazendo, inclusive, congresso já de bases missionárias, né? Já estão dando aula sobre base missionária, uma bênção, pastor. É uma grande alegria falar de missão, né? Isso enche o nosso coração e os nossos lábios, né? Traz o sorriso em falar sobre missão. Realmente, a nossa convenção ela está organizada em bases missionárias, que são os pequenos grupos, né? Onde as famílias da igreja são organizadas para ganharem almas. Fazem a reunião com o propósito de trazer pessoas para ouvir o Evangelho. Nós temos cerca de 230 bases missionárias que estão ali reunindo às sextas-feiras, algumas, mas a grande maioria no sábado das 16 até às 19 horas. Então é missão, é cumprir a missão. E graças a Deus
nós vemos assim um resultado daquilo que está sendo semeado a partir das bases missionárias. Assim, em 2007, eu conheci lá a cidade de Santarém. Tem um tio meu que mora lá e eu passei 3 meses na casa dele. Fiquei congregando na igreja sede. Na época, eu acho que o pastor lá era o pastor Zezinho e a esposa a diaconisa Eva Canto. É o pastor José Alzine, Isso, né? Isso. Chamava de Zezinho para ele também, né? E foi muito bem recebido, já faz 16 anos isso. Não sei se vão lembrar de mim, o pessoal lá em Santarém, mas deixo aqui o meu abraço para os promessistas ali de Santarém, daquela região ali, Baixo Amazonas. Quem sabe um dia eu possa novamente passear lá mais uma vez, conhecer ali. É uma cidade bonita, hein? Alter do Chão, é muito bonito. Sempre eu costumo falar, né, que nós moramos em Santarém, onde as pessoas passam as férias. É verdade. Então, continuamos firme lá e aproveitando, né, esse início aqui, eu gostaria também de mandar um abraço a todos os nossos pastores, né, e presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes, auxiliares, anfitriões dos pequenos grupos, aos irmãos e irmãs que estão conectados conosco no Baixo Amazonas e também, pastor Wellington, aos irmãos do Amazonas, da Convenção Amazônica. Nós tivemos no final de semana... Congresso também? Isso, falando sobre os pequenos grupos, né? Lá com o pastor Marcelo e com o pastor André, o Ronald, isso. 180 líderes ouvindo e recebendo aquilo que Deus tem colocado no coração sobre os pequenos grupos. Eu acompanho nas redes sociais, pastor, o trabalho da convenção, estou sempre olhando. E aí, aproveitando esse gancho, que a igreja é uma igreja para o povo, que está recebendo as pessoas, né? Essa é a intenção da igreja missionária. Você vai sempre receber pessoas com os mais diversos tipos de problemas, né? Pessoas que vêm de um contexto de sofrimento, que chegam sofrendo. E a igreja tem que estar preparada, a igreja, a liderança, para trazer uma resposta para essas pessoas, para o drama que elas estão passando, que é a dor e o sofrimento. Então, pastor, nós vamos caminhar aqui nessa lição para tentar oferecer uma resposta para esse enigma do sofrimento, esse drama. Nós já falamos aqui em outras vezes sobre por que sofremos, como é que Deus trata do nosso sofrimento, e hoje é uma lição que fala para um público assim bem específico, que é para os cristãos que sofrem. E aí, pastor, eu já quero entrar aqui nas perguntas para a gente explorar o tema, tá bom? Essa lição, ela tem aqui alguns tópicos. Ela vai falar aqui sobre caminhando, é uma metáfora que a gente vai utilizar, né? Vai falar também sobre chorando, é algo muito importante, vamos aprender, e confiando. São esses três caminhos que nós percorreremos aqui durante essa lição para nós entendermos aí como lidar melhor com o sofrimento. Certo. Então, pastor, vamos à primeira pergunta, a partir do item 1, caminhando, que é uma metáfora que vai ser utilizada aqui. Explique essa frase, pastor. O próprio Deus utiliza a figura da caminhada. Isso aí você pode usar o Salmo 23, que é o Salmo conhecido, e Isaías 43 também. Certo. É algo assim que eu fiquei analisando quando eu estava estudando essa lição. Por exemplo, né, há pessoas que, diante do sofrimento e da dor, elas têm que tomar algumas decisões. Alguns, eles se aproximam de Deus. Sim. Outros abandonam a Deus. E nós, como cristãos, que estamos aqui conversando a respeito desse tema, começamos a pensar qual a nossa reação, qual a nossa decisão diante do sofrimento. Aí Deus, ele usa essa metáfora da caminhada como uma progressão, uma ideia de nos impulsionar a caminhar, a continuar caminhando, mesmo diante de dores insuportáveis, mesmo diante do sofrimento. Então ele diz assim, mesmo Salmo 23, 4 diz, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Então, mesmo quando eu andar, caminhar. Né? É importante que aqui no texto base, fala de um texto, né, de Isaías, que traz para nós assim, uma segurança nessa caminhada. Né?
Ele diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao teu lado. Quando passares pelo fogo, não se queimará. Glória a Deus. Então, nessa metáfora da caminhada que aponta essa ideia da progressão, nós vemos aqui que se nós mantivermos o nosso olhar, a nossa confiança em Deus, nós suportaremos, caminharemos em meio à dor e ao sofrimento, sem negar a nossa fé, sem abandonar o Senhor. Mas a ideia dessa caminhada, mesmo sofrendo, pastor Wellington, é nós nos aproximarmos de Deus, porque diz aqui que Ele está conosco. Glória a Deus. Pastor, interessante aqui é que a gente está fazendo uso do Salmo 23, né? Isso. Esse salmo é belíssimo porque ele tem assim uma linguagem bem poética, onde ele começa a nos fazer viajar e deliciar as coisas boas que Deus faz por nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos, me guia nas águas tranquilas, refrigera a minha alma. E no meio do salmo aparece aqui um vale da sombra da morte. No meio de toda essa delícia aparece um vale. Então, pastor, o senhor concorda que é um mito que um crente fiel, um crente que tem a Deus como pastor, ele está isento de passar pelo vale da sombra da morte? Nenhum ser humano, nenhum cristão está isento do sofrimento. Um dia ou outro, nós passaremos pelo vale. E essa é a ideia dessa metáfora, de nós caminharmos com Deus. Verdade, pastor. Para você ter uma ideia, meu irmão, em 1 hora de programa aqui da Escola Bíblica que nós gravamos, as estatísticas dizem que de 4 a 5 crianças, elas sofrem ações violentas, ou abuso, ou algum tipo de violência no mundo atual. Então, esses números revelam que o sofrimento é uma triste realidade que todos nós, seres humanos, passamos. E o senhor falou bem, porque as pessoas sempre têm duas reações: ou elas se aproximam de Deus, ou elas se afastam de Deus. Além do Salmo 23, aqui tem o Isaías 43, né? O senhor falou do texto de Isaías 43, e nós estávamos aqui propondo fazer essa reflexão para quem está em casa, quem está nos assistindo. Normalmente são os irmãos da igreja, né? O crente não está isento de passar por diversos tipos de provações. Tiago, capítulo 1, fala o passardes por diversas provações. Coloca a palavra diversas lá, né? Que no grego é uma ideia de monocromático, de várias cores, né? De policromático, são várias cores. São diversos tipos de provação, pastor. Pode ser uma doença, pode ser uma questão financeira, pode ser um problema familiar. Então, a igreja ela é um lugar que tem essas experiências, porque você tem gente de todo jeito, todo tipo, né? E com dramas diversos, né, pastor? Com certeza. A igreja, a gente costuma dizer assim, que é um grande hospital, né? Olha aí. Onde muitas pessoas vêm com problemas, muitas pessoas doentes, porque nós fazemos parte da sociedade, né? Nós somos seres humanos, mas nós temos um olhar, e isso é interessante nós falarmos aqui e frisarmos para o irmão, a irmã que está passando nesse momento pelo vale do sofrimento, da dor, pastor Wellington. É importante nós frisarmos que Deus está com você, irmão. Que Deus está com você, irmã. Não tire os olhos do Senhor. Vemos aqui em Mateus 14, 28, né, que fala Sim. sobre Pedro, né? Isso, o texto também toca nesse ponto. Toca nesse ponto. Pedro, ao olhar para Jesus, ele andou sobre as águas, mesmo em meio às tempestades, às ondas. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, ele pediu por socorro. Verdade. Sucumbiu. Então, nós precisamos olhar para o Senhor, porque na igreja, todos nós, cristãos, passamos uma hora
pelo sofrimento, pelo vale da dor. E nós precisamos ter essa confiança no Senhor, essa certeza de que Ele está no controle, de que Ele não nos abandona no meio do sofrimento. Verdade. É a metáfora do caminhar, né? Quer dizer que o crente ele está passando, né? E vai passar. Deus disse para o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, marchar, né? Eles iam ultrapassar, o obstáculo estava ali, não tinha como, mas eles iam enfrentar, iam continuar, iam seguir adiante. Jesus caminha sobre as águas, dando aquela ideia maravilhosa no texto de que aquilo que assusta os discípulos está debaixo da autoridade de Jesus, que os pés é a autoridade, né? Está debaixo da autoridade de Jesus. Então, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos assusta, isso não é nada para Deus, né? O sofrimento é inevitável, mas Deus ele pode transformar isso em bonança. Deus pode conduzir a nossa vida. Para isso, nós precisamos seguir em frente, caminhar, passando, seja pelo fogo, seja pela água, como está escrito aqui. Mesmo que eu passe pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Que palavra maravilhosa essa do profeta Isaías, pastora Gil. Então, a gente já viu aqui, nesse começo dessa lição bíblica, essa metáfora de caminhar. Tiago disse, quando passardes por várias provações. Ali a gente já tem uma ideia que a provação não vem para ficar, não vem para permanecer na vida do cristão. Não é isso, pastor? Com certeza. Nós somos provados para ser aprovados. Glória a Deus. Aprovados. O que vai ser aprovado? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, né? Ela aumenta quando nós passamos pela aprovação, quando nós caminhamos com o Senhor. Eu achei aqui, e vou interagir com vocês aqui, você que está nos assistindo, fique à vontade. Realmente falar de sofrimento, de dor. E quando nós olhamos aqui para o texto que o pastor leu agora, e no começo também me reportei a ele, falando sobre águas profundas, fogo, essas provações, justamente, irmãos, muitas vezes é aquele que está sofrendo com câncer. Sim. Aí água profunda. Água profunda, irmão. Nós, agora, há pouco tempo, vimos uma pessoa da igreja, fiel, chorando com dores insuportáveis do câncer. Pediu para nós irmos ungí-la. Olha. Que fé! Isso é caminhar, isso é passar pela prova, confiando em Deus, olhando para Deus. Nós fomos, ungimos, e aquela pessoa chorava, oh meu Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Quando eu vi aquela palavra diante de uma pessoa chorando com terríveis dores causadas pelo câncer, águas profundas. Isso. Não tem como nós não recebermos de uma pessoa como essa palavra de nós andarmos com o Senhor, de nós olharmos para o Senhor, porque só Ele pode nos ajudar em meio à dor e em meio ao sofrimento. Então, quando olha aqui para águas profundas, pelo fogo, os problemas que nos atingem no dia a dia, problemas pequenos, que acontecem com você, acontece com o pastor, com a pastora Geu, nós devemos olhar que Deus está conosco. Ele está caminhando conosco. É isso aí, pastor. Vamos caminhar aqui para a nossa segunda pergunta e está baseado no item 2, chorando. É outro salmo que a gente vai utilizar aqui, que é um salmo muito conhecido. A pergunta diz assim, pastor, o choro tem o seu valor. O choro tem o seu valor para os que sofrem? Podemos concordar com essa afirmação? E eles dizem assim, na sociedade de hoje é passada essa ideia de que homem não chora. Tenta inibir a pessoa de demonstrar, chorar diante da dor e do sofrimento. Então, o que a gente quer saber aqui, pastor, se essa afirmativa ela é válida para os cristãos, quem é o paradigma do cristão com relação a
ao choro diante do sofrimento. Como não chorar diante do sofrimento e da dor? Nós choramos, as lágrimas caem. Nós vimos que a sociedade fala isso, né? Mas essa ideia de que nós não devemos chorar, que o homem não chora. Sim. Não, irmãos. Nós temos o grande paradigma. Nós temos o Mestre, o Senhor, que poderia resolver a situação bem rápida. Mas ele foi comovido pelo sofrimento humano. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali quando Maria lamentava a morte de seu irmão, amigo de Jesus, Lázaro, a Bíblia diz que Jesus, algumas Bíblias dizem, ele se perturbou, ele se comoveu. Sim. E ele diz assim, e nós dizemos assim, mas ele poderia resolver aquela situação. Mas ele era homem de verdade, ele estava aqui, embora sendo Deus, participou do nosso sofrimento. E por isso, Jesus chorou. Jesus chorou. Ele é o paradigma. Então, nós vemos assim salmos, né, de lamentações, profetas que lamentaram por situações difíceis que viveram. Então, o choro, ele faz parte. Pastor, eu perguntaria aqui, né, ao senhor, baseado aqui na humanidade de Jesus, né? Jesus, quando chora diante de Lázaro, e Jesus não chorou só essa vez na Bíblia, né? Jesus chorou outras 2 vezes. Ele chora lá diante de Lázaro, João 11:35, você citou bem, perde um amigo íntimo, então chora, né? O luto. E mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chora se associando com a dor e o sofrimento, sentindo como um ser humano. Não tem como chorar, foi o que o senhor falou muito bem. Lucas 9:41, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém quando ele entra na cidade e vê aquele povo, e ele sabe que acontecerá com aquele povo porque rejeitaram Jesus. Quantas vezes Jerusalém faz aquele lamento, né? Eu quis te acolher como uma galinha acolhe os filhotes, né, os pintinhos debaixo de si, mas eles rejeitaram o Messias, e isso vai custar caro para eles, porque Jesus está prevendo ali a invasão e destruição de Jerusalém 70 anos depois. Então ele chora ali diante do drama humano, do sofrimento humano. E uma outra ocasião é que Jesus chora lá em Hebreus 5:7, pelo menos a gente entende que o autor da carta aos Hebreus fala que diante da sua morte, naquela agonia do sofrimento, que ele estava próximo de ser crucificado, ele ora a Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O autor de Hebreus diz que com choro ele coloca essas palavras diante de Deus. Então, pastor, Jesus demonstrou isso na sua humanidade, e eu pergunto, o choro é legítimo, e o choro também faz parte do ser humano conseguir expressar diante de Deus o que está passando. É muito pior do que quando a pessoa ela guarda para si, né? É muito melhor chorar para Deus. Justamente. Eu estava conversando com uma pessoa que estava diante da sua mãe falecida, ali no velório. E a pessoa estava segurando, não estava chorando. Os demais estavam chorando. E aquilo me preocupou. Né? E daqui a pouco aquela pessoa saiu e eu fui acompanhá-la. Aquela pessoa, ela estava fora de si. Se eu talvez não tivesse acompanhado, não sei o que poderia acontecer. Quando cheguei, abracei, a pessoa começou a chorar. Então o choro aliviou aquele sofrimento tão grande, angustiante, que aquela pessoa estava vivenciando naquele momento. Então o choro, ele é legítimo, podemos chorar. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes no sofrimento, na dor ali, pode chorar, meu irmão. Pode chorar, irmã. Eu mesmo, eu sou chorão.
diante da dor, do sofrimento, Sim. das preocupações, muitas vezes com a igreja, as lágrimas caem e choramos e choramos, mas nós choramos para que venha o alívio e principalmente choramos para o nosso Deus, porque diz a palavra que Ele colherá as nossas lágrimas. Isso. E Deus não censura o cristão que expressa a sua dor diante dele. Você vê Ana lá, Ana estava orando com choro, né, incontido, ela chorava diante de Deus, nos pés de Deus, buscando ali aquilo que ela tanto queria. Quando o profeta tenta censurá-la, vê que ela está chorando diante de Deus, aí ele não censura ela, né? Jó, ele coloca diante de Deus seu sofrimento, sua dor. Deus não censura por causa disso. O choro ele é legítimo, né? Noemi, quando volta para Belém, né? Depois de perder os filhos, e agora só resta as noras, uma vai embora, ela manda Ruth ir embora também, dizendo as seguintes palavras: olha, o Senhor, Deus, Ele me afligiu. Então você deve seguir com o seu povo, porque eu sou amargurada do Senhor. Ela usa essas palavras, né? Então é legítimo, ela está se expressando ali diante de Deus, o sofrimento do ser humano, né? É muito importante, faz parte da pedagogia de Deus para nós. As lágrimas são uma linguagem universal. Aquilo que não conseguimos expressar por palavras, traduzimos por lágrimas. E é importantíssimo chorar diante de Deus. Aqui nesse item chorando, pastor, além do exemplo de Jesus, João 11:35, já comentamos, fala também sobre o Salmo 88. É um salmo de Emã, que foi um dos 3 levitas que Davi empossou para ser ministro de louvor no seu reinado, era uma pessoa importante. Ele era neto de Samuel, desse que nós falamos agora de Ana, que gerou a Samuel. Ele era neto dele, então era um homem de Deus, uma pessoa de uma ótima família, tinha um contexto maravilhoso, filho de um grande profeta, servia ao grande rei, a mãe uma mulher exemplar, que foi Ana, um ótimo crente, podemos dizer assim. E ele passa por um drama e um sofrimento, e esse Salmo 88, ele está contando o drama e o sofrimento que ele está passando. Não é isso, pastor Ageu? E ele comenta aí que o choro dele, ele já tinha chorado tanto por causa do que estava passando, que ele já não conseguia mais nem enxergar. Ele está descrevendo que ele chorou tanto que o olho ficou inchado, né? Ele está falando aqui, né? As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Então, a sua canção tornou-se uma oração, né? E um pranto, um choro. Então, Emã, diante de tão grande sofrimento, ele comparou a própria morte. Verdade. Que grande sofrimento que esse homem de Deus estava passando. Então, o Salmo 88:18, ele termina com a palavra trevas. Olha isso. Então, isso indicando, né? A gente vê aqui na página 75, você que está acompanhando, que está com a sua lição em mãos, na página 75, aqui no segundo parágrafo, dizendo que isso indica, né? O salmista indica que encerra a sua oração sem esperança. A dor não passou, o sofrimento não acabou. Deus, ele não significa que ele não está sendo visto por Deus, não é? Eu gosto muito, pastor, além desse Salmo 88, eu gosto do Salmo 56, onde o autor lhe fala que Deus toma nota das suas lágrimas. Ele diz que Deus anota no seu livro e as suas lágrimas ele coloca no seu odre. Cada lágrima ele vai colocando no seu odre. Então veja aí como que é importante você chorar diante de Deus, diante da pessoa certa. Você não passa despercebido diante de Deus, você está sendo visto por Deus. Suas lágrimas não caem no chão somente, elas caem no odre de Deus. Olha que maravilha. Deus está tomando nota, Deus está vendo o seu sofrimento. Por isso que chorar é importante e chorar diante de Deus, diante da pessoa certa. Então, pastor Ageu, vamos caminhar aqui para a terceira parte da nossa lição. Só complementando, pastor Wellington,
É interessante que eu falei, por isso que eu quero conversar com você ainda aí. Termina a oração, o Salmo de Lamentação, sem esperança. A dor não passou, como a gente já falou. Só que, quando nós olhamos, especialmente, né, do verso 5 do Salmo 30, todos nós cristãos conhecemos. Não podemos ler o Salmo 88 sozinho. Temos que ler junto com o Salmo 30. O choro pode durar uma noite inteira. Glória a Deus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, foi o que justamente o pastor Wellington falou aqui. Não podemos encerrar o Salmo 88 sem esperança. Nós devemos olhar também para o Salmo 30, sabendo que a alegria vem. Então, pastor, a gente está entrando aqui já na terceira pergunta. Responda baseado no Salmo 30, versículo 5, o senhor já leu. O senhor pode preparar para a gente aí Apocalipse 21, versículo 4? Apesar das lágrimas serem uma possibilidade para o momento de dor, qual é o cuidado que o crente deve ter? Agora a gente vai trabalhar aqui o item de confiando. Então, você já leu o Salmo 30? O que diz lá em Apocalipse 21, 4 para nos ajudar aí? Ele diz que o Senhor enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Então, quando nós pensamos sobre o choro, também nós não vamos ficar chorando, como diz aqui o escritor, né? Se afogar nas nossas lágrimas, né? Porque nós temos esperança. O cristão tem esperança. E nós vemos justamente aqui escrito em Apocalipse 21, 4, a nossa esperança escatológica no futuro, mas aqui falando que justamente o Senhor vai enxugar dos nossos olhos, os olhos dos sofredores, daquele que passou pelo luto, pelo sofrimento, pelas dores, pelas provações, o Senhor enxugará. Eu gosto muito desse Salmo 30, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque não existe nada melhor do que um dia após o outro. Parece que tem uma mágica. Parece não, tem uma mágica. É uma coisa que Deus fez. Deus, quando renova amanhã, vem um novo dia, você se sente um pouco diferente da noite anterior, da noite que você passou em choro, em prantos, em preocupações. Você dorme preocupado, no outro dia você já acorda uma perspectiva um pouco melhor. O simples nascer do dia, o nascer do sol, que Deus nos visita todas as manhãs, pastor Ageu, já é um sinal de que as coisas vão melhorar, de que Deus está cuidando de nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós devemos confiar em Deus. Por isso que nós devemos chorar para Deus. Por quê? Porque Ele nos dá esperança de que esse sofrimento vai passar. Então, pastor Wellington, a nossa confiança está baseada em Deus, nosso Senhor. E Ele nos dá essa segurança, a segurança de que o sofrimento vai passar. É isso, meu irmão, minha irmã, a gente está caminhando aqui quase para o final da nossa lição. Eu tenho certeza que você está sendo aí ministrado pelo pastor Ageu, seus comentários, como caminhando com Deus em meio à dor. Pastor, tem um livro do Timothy Keller, que morreu, né, recentemente, já é um saudoso escritor, teólogo proeminente da nossa época, e o título do livro dele é exatamente esse, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Na capa do livro, a gente tem ali a imagem de um fogo sendo derramado, é um ferro derretido, sendo derramado sobre uma estrutura rígida e causando ali um estrago. Ele ilustra o sofrimento dessa maneira. E não é diferente do que o apóstolo Pedro escreveu para os irmãos que estavam passando por perseguições na época, né? Pedro escreve uma carta dizendo assim: irmãos, não estranheis a prova como fogo que vem sobre vós. Então, pastor, existem provas na vida do crente que parece que é o fogo mesmo que vem para provar, né? Isso mesmo.
somos provados, né? Você sabe que, como muitas vezes fala do ourives, né? Do ouro no fogo para purificar, né? Então imagina o grau, né? De calor. Nossa. Então muitas vezes nós passamos também pela provação, mas a provação ela faz parte do cuidado de Deus com o cristão. Eu sempre digo isso. Deus usa, né? Deus usa o sofrimento não para nos afastar, mas na vida daquele que é fiel, daquele que confia, daquele que segue caminhando, chorando diante dele, ele usa para trazer para mais próximo dele, mais íntimo dele, porque é justamente no momento do choro, do sofrimento, da dor, que o cristão se aproxima mais de Deus. Né? Então, caminhando, chorando com ele e sabendo que ele está conosco. É um salmo também, né, que fala que aquele que leva, né, que caminha com a preciosa semente, andando e chorando, depois ele retorna colhendo os frutos, né? Essa metáfora de caminhar em meio ao sofrimento, mas caminhar com Deus em meio ao sofrimento, ele tem um resultado, né? Depois você vai colher, até mesmo do sofrimento, você vai tirar lições e aprendizados para a sua vida. Certamente Deus não vai permitir que um sofrimento venha na sua vida só para te ver sofrer. Deus não faz isso, né? Com certeza. Deus não quer que os seus filhos sofram. O sofrimento é resultado do pecado que entrou no mundo, né? Mas Deus tem uma forma de, apesar do sofrimento fazer parte da vida do ser humano, ele usar esse sofrimento para a glória dele. Amém. E para criar algo frutífero em nós. Vamos caminhar aqui, pastor Gil, para a quarta pergunta? A quarta pergunta ela também está baseada aqui no item confiando. O profeta inicia queixando-se de Deus, falando do profeta Abacuque, né? Isso. Agora o autor da lição ele insere aqui o exemplo do profeta Abacuque. Tão conhecido o profeta Abacuque, né? O profeta inicia queixando-se de Deus. O livro de Abacuque inicia ele questionando, né? Se queixando até quando, Senhor? Mas ele termina o livro cantando ao Senhor, que é o famoso texto lá do capítulo 3, que ele fala ainda que a figueira não floresça. Então, pastor, o que fez Abacuque ter essa virada de chave, ter essa mudança? Ele sai do questionamento, da dúvida, da lamentação, do sofrimento, para um cântico de confiança em Deus. Foi exatamente a confiança em Deus. Ele inicia lamentando, chorando diante de Deus, mas a confiança que ele tem em Deus, a certeza de que Deus caminha com ele em meio às lágrimas, em meio à dor, ao sofrimento, que Deus não está ausente, que Deus está vendo o seu sofrimento, as suas lamentações, a certeza de que Deus está com ele, essa confiança fez mudar o cenário. Glória a Deus. Mudou o cenário de tristeza para alegria. E assim, pastor, é interessante falar, né? É que o drama de Abacuque é um drama geral e nacional. Ele é um profeta de Israel, ele é um profeta nacionalista, e ele está sofrendo ali, sentindo a dor de todo o povo sobre os seus ombros, sobre si, né? Tem um comentarista que diz que o sofrimento de Abacuque, o drama que ele enfrenta, é ainda mais difícil do que o de Jó, porque Jó sofre sozinho com um drama pessoal, Abacuque sofre com um drama nacional. Ele olha para todos os lados, né? Assim que diz o texto, todos os lados ele vê violência, morte, é um cenário cinzento. Então, obviamente, ele vai carregar esse peso e ele vai falar disso para Deus no seu livro, né? É um livro diferente, um profeta que fala para Deus, né? Mas depois Deus fala com ele, né? Nos capítulos seguintes, Deus fala com ele e isso faz todo sentido, isso faz com que ele mude de perspectiva, porque ele obteve ali uma resposta de Deus, né, pastor? Isso, eu vejo assim, Abacuque, ele se identifica com você, se identifica conosco. Nós vemos aqui no Abacuque 1:2, está na página 75, você acompanha aí. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Quantas vezes você, irmão, irmã, também já fez essa oração diante do sofrimento,
diante da dor, do choro. Senhor, eu tenho orado pela madrugada. Eu tenho te buscado, tenho te pedido, Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Não, o Senhor entende o que nós falamos aqui, que Jesus chorou lá atrás, ali, que Jesus era humano de verdade. Ele nos entende quando muitas vezes nós questionamos Deus, pastor, no sofrimento. Ele questionou, ele lamentou, mas ele confiava. Isso aí. Ele, como o pastor falou, ele chorou diante da pessoa certa. Exatamente. Ele lamentou para a pessoa que poderia resolver o seu problema, ajudá-lo naquele momento. E essa confiança em Deus mudou o cenário, virou a chave. Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Minha irmã, você pode estar passando por um drama familiar, pessoal, de nível mais geral. Todavia, você pode recorrer a Deus em meio ao seu sofrimento. Caminhe com Ele. Não abandone a Deus por nada. Vamos aproveitar aqui, pastor, que nós temos ainda um tempinho. Vamos falar aqui um pouco sobre a parte aplicativa dessa lição. Enquanto caminha com Deus em meio à dor, produza para o reino de Deus. E aí, pastor, como ser frutífero? Como é que o crente desenvolve os seus dons e ministérios? Como é que o pastor consegue manter o seu ministério ativo? Como é que o irmão e a irmã está lá na igreja cantando, louvando na frente, mas sendo provado com duras provas, pastor? Quando nós olhamos aqui na página 77, que você está acompanhando aí, é o estudo, é a escola bíblica acontecendo e o povo promessista, pastor, Glória aqui a Deus. Conosco, acompanhando, né? É uma bênção. Então, você que está aí na sua casa, você que está aí na sua sala, no seu quarto, você está aqui acompanhando conosco a escola bíblica. Vai acontecer ali no sábado, mas você já está recebendo aqui algumas sugestões, pontos de vista a respeito da lição para você pensar e discutir ali no sábado, né? Nós vemos aqui que o que me chamou muita atenção aqui, pastor, foi que justamente o escritor colocou aqui, o escritor da lição. Isso. A estrofe de um hino. Olha aí. A bem-aventurança do crente. Você conhece. Você promessista conhece. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Meu Deus. Glória a Deus. É assim que o cristão produz para o reino de Deus enquanto sofre e caminha com Deus. Quando eu estava lendo, né, estudando, como você que nos acompanha, a gente vai refletir sobre a frase desse louvor, que tem tudo a ver com a nossa resposta, né? Produzir para o reino. Como produzir em meio ao sofrimento? Como produzir para o reino em meio à dor? De várias maneiras. Você vai se chegar mais para Deus, você vai se aproximar mais a Deus através da oração. Se você orar, você vai orar mais. Você vai buscar mais força nele. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, porque a aprovação para o crente é para produzir mais fé, mais confiança, mais amor a Deus, para nós analisarmos a nossa vida, como está o nosso comportamento com o nosso próximo, na igreja. De alguma forma, Deus está nos tratando. E nós produzimos para o reino, porque nós saímos da aprovação, o cristão, ele sai mais fortalecido e com mais alegria no coração para trabalhar para Deus, para fazer a obra do Senhor. Aquela pessoa, muitas vezes as pessoas dão os testemunhos, elas dizem, eu estava congregando um pouco, vindo uma vez na igreja, apenas durante o mês,
ou na semana. Passei por uma prova tão grande. Agora eu entendi que eu preciso estar mais próximo de Deus. Verdade. Deus quer mais. Deus está me ajudando. Deus, Ele quer que eu produza mais. Então, essa provação, ela traz para nós alegria, fé, amor, esperança e intimidade com Deus. O senhor falou de esperança, que é a última pergunta. Enquanto caminho com Deus, em meio à dor, eu tenho esperança. Pastor, esperança, tem um ditado que diz que é a última que morre. Mas Paulo fala o contrário, a esperança é uma virtude que permanece. Sim, permanece. Apocalipse 21, 4, né? Tristeza, choro e dor, pastor Wellington, terão fim. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós aguardamos aqui. Essa é a nossa esperança. Quando isso vai acontecer? Na volta do nosso amado Mestre Jesus. Ele voltará e dará fim a todo sofrimento. Então essa é a nossa esperança. Não sei, de repente você está... Pastor, talvez você não conheça a minha história, você pode perguntar. Eu estou doente, eu estou passando por sofrimento há 10 anos, há 5 anos, não sei, eu não conheço. Estamos aqui discutindo a palavra de Deus, mas uma coisa eu quero dizer a você, que está passando pelo sofrimento. Meu irmão, a nossa garantia é Jesus. Verdade. A nossa garantia é Jesus. Ele limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais luto. Então essa esperança, mesmo com dores, mesmo no sofrimento, nos traz alegria. Os outros não têm esperança, acaba, né? Verdade, pastor. Mas a nossa, como cristãos, a nossa esperança não acaba. Porque o Senhor é fiel e Ele vai cumprir. Glória a Deus. Então, pastor Ageu, estamos aqui no finalzinho dessa lição. Paulo, talvez o homem que mais sofreu depois de Jesus ali no Novo Testamento, ou em toda a Bíblia, né? Teve uma hora que ele estava sentindo na carne dele, que é o famoso espinho de Paulo, né? Provavelmente alguma coisa na pele mesmo, física. E ele pede a Deus para tirar aquele sofrimento, né? Pediu a Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deus, ele não dá substituição do sofrimento. Ele dá transformação para o apóstolo. Então, assim, às vezes, Deus, você está aí, Senhor, não quero passar por isso, não quero sofrer, não quero passar por essa situação, me tira disso. Às vezes, Deus tem outra perspectiva para nós, quando o tema é sofrimento. Precisamos entender a perspectiva de Deus na nossa vida com relação ao sofrimento. A minha graça te basta, o Senhor respondeu para Paulo. Seria melhor tirar aquele sofrimento ou continuar recebendo a graça de Jesus no sofrimento? Paulo entendeu, disse, opa, peraí, o poder de Deus vai melhorar na minha fraqueza. Quer dizer que os meus problemas e os meus sofrimentos fazem com que eu seja mais alvo do amor e da graça de Deus. Pastor. Eu tenho um testemunho pessoal. Eu pensava assim, Senhor, eu orava a Deus. Eu dizia, Senhor, nunca permita, olha a minha oração, olha aí, que eu me submeta a uma cirurgia, porque eu acredito que eu não sei, Senhor, não aguento. Eu orava a Deus. Quando foi há 2 anos atrás, uma dor pela madrugada, pela manhã eu vou ao médico, apendicite. Mas eu não acreditei no médico. Senhor, isso não é verdade. Fui internado e eu dizendo, isso não é verdade. Quando eu estava próximo aí para o centro cirúrgico, eu estava confiando em Deus e dizendo, Senhor, não permita eu me submeter a uma cirurgia, Senhor. Eu sei que na hora que eu entrar no centro cirúrgico... A fera é essa. A fera é essa. O Senhor vai me tirar de lá, Senhor, para não passar por esse sofrimento. Entrei no centro cirúrgico. Quando acordei, tinha feito a cirurgia. E depois, no pós-cirúrgico, eu passei um momento assim de dores e eu fiz a minha oração. Eu acredito, eu falei para minha esposa, a Diaconisa Damar, eu disse, acredito que foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida.
Eu creio assim, porque eu disse assim, simplesmente, Senhor, não aguento mais essa dor. Agora é com o Senhor. E passou-se alguns minutos, a enfermeira chegou e falou, levante-se. Eu não posso levantar. Levante-se. E me levantou. E lá nesse mesmo dia, eu com dor e sofrimento, o Senhor nos usou ali para pregar o evangelho para uma pessoa que estava em grande sofrimento, até mesmo desacreditando em Deus. E eu falei essa história que eu estou falando para vocês agora, que aconteceu na minha vida. Senhor, eu não quero passar por uma cirurgia. Mas o Senhor disse assim, você vai passar. E eu orei uma oração tão curta ali, com poucas palavras, mas eu senti naquela hora a presença de Deus na minha vida. Glória a Deus. E Deus acalmando o meu coração e dizendo, você é humano, você não é melhor que os demais. Mesmo você sendo pastor, missionário, você é humano e você vai fazer a cirurgia e você vai para lá para o pós-cirúrgico, vai sofrer dores. Passar todo o processo. Passar todo o processo, mas eu estou com você. Amém. E quando eu clamei, o Senhor me ouviu. Pastor, que história maravilhosa, testemunho abençoado, para a gente encerrar aqui a nossa escola bíblica. Mas gostaria que o senhor orasse também, Amém. Que tem gente em casa que possa estar passando por um drama, um sofrimento. E eu gostaria que o senhor orasse, pastor, pelas pessoas que estão sofrendo hoje e que nos acompanham aqui no nosso programa. Amém. Meu irmão, minha irmã, ao estudar essa lição, você, em algum lugar do Brasil ou do mundo, você pode estar passando por um momento muito difícil, muito doloroso da sua vida, da sua história. Mas eu quero dizer para você, não desista. Deus está com você. Ele não te abandonou. Você precisa caminhar com Ele, mesmo em meio ao choro. Confie no Senhor. Ele jamais vai desamparar você. A confiança de Abacuque, que mudou a história dele. Você pode estar passando pelo sofrimento agora, mas o Senhor nos falou nesse estudo que Ele está conosco. E mesmo que de repente o sofrimento, a dor não passar, tenha uma certeza que Jesus Cristo, Ele salvou você. Isso traz o alívio para a nossa alma. Você é salvo em Jesus. Glória a Deus. Ele está com você. Oremos ao Senhor e nós vamos orar agora juntamente com o pastor Wellington. Ele pode ainda hoje, agora, se você crê, Ele pode abençoar você, restaurar sua saúde, resolver essa situação difícil que você está vivendo. Você crê? O Senhor diz que tudo é possível ao que crer. Nós fomos em um congresso e um irmão chegou e falou agora em julho, dia 1º, pastor, vou passar por uma cirurgia. Está marcado o dia, mas eu creio que Deus pode me curar nesse congresso. Nós oramos. Antes de eu vir a São Paulo, o irmão me ligou. O irmão Valdenilson Monteiro, de Altamira, ligou e disse, pastor, Deus me curou. Glória eu fui a Deus. fazer a cirurgia e não foi mais preciso fazer a cirurgia. Isso pode acontecer com você também. O mesmo Deus que curou o irmão Valdenilson é o Deus que nós confiamos. Amém, Jesus. Feche seus olhos, confie em Deus e o Senhor pode te curar, te ajudar, te libertar, te salvar agora. Senhor meu Deus, segundo a autoridade da Tua palavra e do nome de Jesus Cristo que tem o poder, nós suplicamos a Tua bênção, meu Deus, sobre aquele irmão, aquela irmã que está passando pelo vale escuro do sofrimento e da dor. Não sei, meu Deus, qual é o problema, a enfermidade, mas eu sei que o Senhor conhece essa pessoa.
O Senhor sabe onde esse irmão mora, essa irmã, qual é o número da casa deles. O Senhor sabe o que eles estão orando agora, pensando agora, nessa confiança. E eu sei que o Senhor está com eles e a tua mão pode curá-los agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela tua soberania, Senhor meu Deus. Eu sei que o Senhor também ainda cura. Eu sei que o Senhor Jesus ainda liberta. Eu sou testemunho disso. E por isso eu clamo em nome de Jesus, para que haja cura, o milagre aconteça, segundo a autoridade do nome de Jesus, que nós pregamos e acreditamos, e que o Senhor possa trazer o alívio e o refrigério para essa alma, aflita e necessitada. Por isso nós te agradecemos. Te agradeço pela vida do pastor Wellington, que esteve conduzindo, meu Deus, essa escola bíblica. Obrigado, conversamos, Senhor, meu Deus, a respeito de um tema de dor e sofrimento. Não é fácil, meu Pai. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esperança, sim. Nós confiamos, sim, no Senhor. E sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor está aí com meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo ou assistindo agora essa escola bíblica, esse programa. Te agradecemos por estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ageu, muito obrigado pela sua participação. Foi um momento maravilhoso compartilhar aqui as experiências com a gente. Amém. É uma honra tê-lo aqui. Leve um abraço para os nossos irmãos lá do Baixo Amazonas. Tá bom, pastor? Amém. Eu que agradeço, pastor Wellington. Agradeço a todos que trabalham aí na editora Promessa, nossos irmãos, irmãs. E quero mandar um abraço. Pode? Aí, pode. Todos os nossos irmãos lá do Baixo Amazonas, todos os nossos irmãos da Convenção Amazônica, a todos os irmãos do Brasil e a todos Glória aqueles que estão acompanhando essa escola bíblica. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E que esse programa, pastor, continue sendo um manancial de bênçãos espirituais para o povo promessista. É isso aí, meu irmão. Chegamos ao final desse programa. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos em breve, mais uma vez aqui no Escola Bíblica Especial.